Atira! Atira nele! Sai! Sai! O relato de hoje vem de uma cidade perdida no interior do Piauí. Em 1974, o povoado de Santa Luzia viveu semanas de puro terror. Primeiro foi o sumiço da professora. Depois vieram os animais mortos, as pegadas fundas na lama e os uivos vindos da mata. Quando o ex-soldado Ambrósio reuniu os homens para caçar o lobisomem, ninguém imaginava que o monstro não estava na mata, ele estava entre eles. Santa Luzia do Piauí não passava de um punhado de casas de taipa espalhadas entre o rio e a estrada de barro. Quem olhava de longe via só o campanário torto da igrejinha e o telhado avermelhado das casas, cercadas por mandacarus e pés de caju. O vento trazia cheiro de terra molhada e fumaça de lenha, aquele aroma que só quem vive no interior conhece. Ali todo mundo se conhecia e bastava um estranho aparecer para o povo parar o que estava fazendo e olhar. Era o tipo de lugar onde o tempo andava devagar e a vida se resumia a plantar, colher e rezar para a chuva vir no tempo certo. Eu morava com meus pais e meus 2 irmãos mais novos num sítio a uns 2 quilômetros do centro do povoado. Nossa casa era simples, de barro batido e telha velha, mas era o suficiente para viver. Acordávamos antes do sol nascer para cuidar da roça, e à tarde íamos para o rio lavar roupa, pescar e prosear com os vizinhos. À noite, a luz vinha das lamparinas e das velas da igreja. Era um mundo calmo, onde a maior preocupação era se o milho ia nascer direito ou se a ponte de madeira ia aguentar o peso da próxima enchente. Pelo menos era assim, até aquele junho de 1974. Tudo começou com uma calma diferente. O tipo de silêncio que não é paz, mas aviso. Os cachorros, que antes latiam para qualquer coisa, começaram a se recolher cedo. As galinhas sumiam do quintal, e o gado se agitava como se sentisse cheiro de bicho grande por perto. Naquela época ninguém falava em lobisomem. As histórias de assombração existiam, claro, mas eram coisa para espantar menino teimoso. Só que nas últimas semanas, o povo andava comentando que a mata estava respirando estranho, como se tivesse viva. E quem se atrevia a entrar sozinho depois do pôr do sol, dizia ouvir passos atrás, pesados, compassados, mas invisíveis. A primeira coisa que abalou Santa Luzia foi o sumiço de professora Iracema, uma mulher respeitada, de fala mansa e coração grande. Ela dava aula para as crianças no salão da igreja e era a única pessoa do povoado que tinha estudado fora. Numa sexta-feira, saiu para levar uns cadernos na casa de uma aluna que morava perto do rio e nunca mais voltou. Encontraram só o chinelo dela, atolado na lama, e o pano da saia preso num galho. O povo inteiro se mobilizou para procurar, mas quanto mais entravam na mata, mais estranha ela parecia. O som dos pássaros sumia, o vento parava e o cheiro de coisa morta tomava o ar. No terceiro dia de buscas, seu Benedito, o mais velho da vila, encontrou pegadas enormes perto do rio. Pareciam humanas, mas fundas demais, como se alguém de mais de 200 quilos tivesse passado por ali. As marcas iam até a beira d'água e desapareciam. Nenhum animal conhecido deixava rastro daquele jeito. O povo voltou assustado e aquela noite ninguém dormiu. Alguns juraram ouvir gritos vindos da mata, longos e roucos, parecendo metade homem, metade bicho, mas ninguém teve coragem de conferir. As rezas começaram. Dona Custódia, que cuidava da igrejinha, organizou um terço toda a noite, pedindo proteção a São Sebastião. As mulheres choravam, os homens juravam que iam vigiar as casas com espingardas e facões. Mas o medo se espalhava mais rápido que a fé. A cada estalo de galho, alguém fazia o sinal da cruz. O padre, que vinha só uma vez por mês de Grajaú, nem chegou a aparecer naquele tempo. Era como se Santa Luzia tivesse sido esquecida pelo resto do mundo e talvez por Deus também. Na manhã seguinte ao 5º dia sem notícias da professora, o povo acordou com o barulho de gritos vindos da casa de seu Afonso. As galinhas dele estavam todas mortas, despedaçadas, espalhadas pelo terreiro. As marcas no chão mostravam que alguma coisa tinha pulado a cerca, quebrado o portão e matado por puro ódio, nem comeu, só destruiu. As pegadas eram as mesmas vistas no rio, enormes, fundas, meio humanas. Seu Afonso tremia quando contou o que viu. Disse que acordou com o som de um rosnado baixo, como se fosse uma fera tentando falar. A partir daí, a tranquilidade acabou de vez. Os homens começaram a dormir com as armas encostadas na parede e as mulheres escondiam as crianças debaixo das redes. A noite caía e o povoado se apagava. Nem os grilos cantavam mais. Era como se tudo tivesse medo de respirar. E foi nesse silêncio pesado que eu percebi pela primeira vez algo me observando. Eu estava sentado no alpendre, olhando para o escuro da mata. O vento parou e, de repente, 2 pontos vermelhos brilharam lá dentro, imóveis como olhos. Fiquei congelado. Não sei quanto tempo fiquei olhando para aquilo, mas senti o sangue gelar nas veias. Os olhos se moveram devagar de um lado para o outro
e desapareceram como se nunca tivessem existido. Quando contei para meu pai, ele não riu. Só foi até o canto da sala, pegou a espingarda velha e disse que a partir daquela noite ninguém mais sairia de casa depois das 8. Foi quando percebi que algo realmente ruim tinha começado e que Santa Luzia não seria mais a mesma. Na manhã seguinte, o povoado amanheceu calado. Nem o canto do galo se ouvia. As pessoas abriam as portas devagar, como quem tem medo de acordar alguma coisa que ainda estivesse dormindo por perto. O sol subia devagar, filtrado pela névoa que cobria o chão, e o cheiro de sangue das galinhas mortas ainda pairava no ar, pesado e doce. Dona Custódia varria à frente da igreja sem olhar para ninguém, e até as crianças, que costumavam correr descalças pela rua de terra, sumiram de vista. Era como se cada casa tivesse virado um refúgio ou uma prisão. Meu pai, seu Agenor, era um homem calado, desses que acreditam mais em trabalho que em conversa. Mas naquele dia ele acordou mais cedo que o normal, e eu o vi sentado no terreiro afiando o facão. O brilho da lâmina refletia o sol nascente e o olhar dele dizia tudo, medo e raiva, misturados. Ele não acreditava em lobisomem, dizia que essas coisas eram invenção de gente ociosa. Mas depois das galinhas mortas, das pegadas enormes e da professora desaparecida, até ele começou a rezar baixinho antes de dormir. O mal existe, meu filho, só muda de forma. Foi o que ele disse enquanto passava o fio no facão. No meio da manhã, chegaram notícias ruins do outro lado do rio. O sítio do compadre Joel tinha sido atacado durante a madrugada. 2 cabras e um bezerro de 3 meses foram encontrados rasgados, o sangue espalhado até no tronco das árvores. As pegadas apareciam novamente fundas, como se o chão tivesse sido pisado por algo muito pesado. Joel jurava que ouviu rosnados e barulho de passos, mas quando saiu para ver, só encontrou o cheiro. Disse que era um cheiro de carne queimada misturado com coisa podre, forte o suficiente para fazer o estômago embrulhar. O povo começou a se reunir em frente à igreja, como se o templo fosse um abrigo. Falavam baixo, trocavam olhares desconfiados, e cada um tinha uma teoria. Uns diziam que era onça, outros, um encosto velho que rondava a mata. Mas ninguém tinha coragem de ir lá verificar. Foi quando Ambrósio, o ex-soldado, apareceu. Alto, moreno, de voz firme e olhar cortante, ele era o único que parecia não sentir medo. Isso é bicho de carne e osso, disse, e bicho assim se caça. A presença dele trouxe um sopro de coragem, e os homens começaram a se animar com a ideia de montar vigília noturna. Ambrósio era novo em Santa Luzia. Tinha chegado 2 anos antes, vindo de uma cidade grande, dizem que depois de servir o exército no Pará. Morava sozinho numa casinha de tijolo perto da beira do rio, e o povo respeitava ele. Ninguém sabia muito sobre o passado dele, mas bastava olhar para entender que não era homem comum. Andava sempre com uma espingarda pendurada no ombro e um colar de couro com uma medalha de Santo Jorge. De dia, homem, de noite, caçador, costumava dizer. Era o tipo de sujeito que o povo via como herói, mas que ninguém queria como inimigo. À tarde, a conversa da caçada já tinha se espalhado por todo o povoado. Os homens limpavam as armas velhas, preparavam facões, e alguns improvisavam lanças com cabos de enxada. O clima era de tensão, mas também de esperança. Finalmente, parecia que alguém ia enfrentar aquilo que andava tirando o sono de todos. Dona Custódia, no entanto, não gostou da ideia. Homem nenhum vence o que é mandado pelo demônio, murmurou ela, acendendo velas aos pés do altar. As mulheres choravam, pedindo para que os maridos desistissem, mas ninguém mais queria viver com medo. Quando a noite caiu, o vento mudou. Veio frio, cortante, como se trouxesse a respiração de algo vivo da mata. Os cachorros começaram a latir, um de cada lado do povoado, até que os latidos se transformaram em ganidos curtos e depois silêncio. Eu estava sentado com meu pai e Ambrósio no alpendre, quando escutamos o primeiro estalo, um galho grande quebrando. Ambrósio levantou devagar, apontou a espingarda para a mata e fez sinal de silêncio. O som veio de novo mais perto, e junto dele um cheiro azedo misto de ferro, suor e morte. Foi então que vimos. No limite da claridade da lamparina, algo se movia entre as árvores. Alto, curvado, com braços longos demais e olhos que refletiam a luz como 2 brasas. Por um segundo, tudo ficou parado, muso-su, vento, o som, até o ar. E então a coisa se moveu, rápida demais para ser humana. Ambrósio atirou. O estampido ecoou pelo povoado e os cachorros voltaram a latir. Quando corremos até a mata, não encontramos nada. Só as pegadas e sangue fresco no chão. Um rastro que levava direto para o rio. Na manhã seguinte ao tiro de Ambrósio, o povoado inteiro se reuniu perto do rio. O sol ainda mal tinha nascido e já havia mais de 30 pessoas examinando o chão. As pegadas estavam lá, fundas, largas, com formato estranho, meio humano, meio animal. Algumas tinham marcas de garras. O sangue formava um rastro quebrado, que descia até a beira d'água e desaparecia, como se a coisa tivesse atravessado o rio andando.
O mais estranho era a distância entre uma pegada e outra, quase 2 metros, como se a criatura desses saltos enormes. O silêncio das pessoas era pesado. Até o barulho do rio parecia contido, como se também estivesse escutando. Seu Agenor, meu pai, foi o primeiro a falar. Disse que aquilo não era de bicho nenhum conhecido, e que talvez o tiro de Ambrósio tivesse acertado. Mas Ambrósio apenas olhou para o chão e não respondeu. Ele parecia diferente naquela manhã, mais sério, mais distante. Tinha olheiras profundas, e o colar de Santo Jorge pendia do pescoço com a medalha suja de lama e sangue. Quando perguntaram se ele tinha visto o que atirou, respondeu apenas: era grande demais para ser gente, e rápido demais para ser onça. Depois disso ficou calado, olhando fixo para o rio, como se esperasse que algo saísse dali a qualquer momento. Durante o resto do dia, o medo virou conversa única em Santa Luzia. As mulheres pararam de ir para o rio lavar roupa, e os homens começaram a trancar os galinheiros com correntes. Até a missa de domingo foi cancelada porque ninguém queria sair de casa depois do entardecer. As lamparinas agora ficavam acesas a noite toda. O povo dizia que o lobisomem só atacava nas sextas-feiras, mas ali já não havia regra, os ataques podiam acontecer a qualquer hora. O tempo parecia ter parado. Era como se a vila respirasse com medo, esperando o próximo grito, o próximo desaparecimento. E ele veio rápido. Na noite seguinte, o jovem Edivaldo, de 18 anos, sumiu no caminho para casa. Tinha ido levar uma cesta de farinha para a tia e prometido voltar antes das 8. A última pessoa que o viu foi o tio, que ouviu um barulho vindo da mata e gritou o nome dele sem resposta. Pela manhã, acharam a cesta virada, a farinha espalhada e marcas de arrasto na terra, como se alguém tivesse sido puxado para dentro do mato. No tronco de uma árvore, sangue fresco. E um tufo de pelos escuros, duros como arame. Quando Ambrósio viu aquilo, disse que não era cabelo de bicho nenhum que ele conhecia. A partir desse dia, ninguém mais duvidava do que estava acontecendo. As histórias de lobisomem, antes motivo de piada, agora eram faladas em sussurros, com medo até de pronunciar o nome. Dona Custódia dizia que a criatura vinha de alma penada, castigo para quem fez pacto com o demônio. Já outros achavam que era alguém da própria vila amaldiçoado. A desconfiança começou a crescer entre os vizinhos. Qualquer arranhão, qualquer ferida, era motivo de cochicho, e Ambrósio, embora fosse o mais preparado, também virou alvo de olhares. Ninguém dizia nada, mas todos notavam que ele parecia mais tenso a cada noite. Numa dessas noites, eu acordei com barulho de passos no terreiro. Olhei pela fresta da janela e vi alguém andando na direção da mata. A lua cheia iluminava o caminho, e a silhueta era alta, forte, andando curvado como se carregasse algo pesado. Pensei em chamar meu pai, mas o medo me travou. Fiquei só observando até a sombra sumir no escuro. No dia seguinte, quando contei o que vi, ele disse para esquecer que devia ser algum caçador. Mas a verdade é que por dentro ele também ficou perturbado, porque o caminho que a sombra pegou ia direto para a casa de Ambrósio. 2 dias depois, o rio encheu e a correnteza trouxe um presente macabro. Uma mão humana inchada boiando na água. Era de homem com um anel de ferro no dedo. Ninguém conseguiu identificar de quem era, mas todos sabiam que aquilo era sinal de maldição. O padre não veio e nem mandou recado. A igrejinha ficou vazia, as velas se apagaram. Santa Luzia, antes viva e barulhenta, virou um cemitério de portas fechadas. Só o som do vento e dos galhos batendo nas telhas lembrava que o mundo ainda existia. À noite, Ambrósio foi até nossa casa. Disse que estava organizando uma nova caçada, para acabar com essa praga de uma vez por todas. Meu pai topou na hora, mas eu percebi algo estranho. Quando ele falou, o olhar dele parecia distante, como se falasse com outra voz. E o cheiro, aquele mesmo cheiro azedo de ferro e suor que vinha da mata, agora vinha dele. Na hora, achei que fosse coisa da minha cabeça, mas mais tarde, quando tentei dormir, o som do vento me trouxe outro cheiro de sangue fresco e um uivo, longo e grave, vindo do lado do rio. E naquela madrugada, ninguém dormiu em Santa Luzia. O sol nem tinha nascido direito quando os homens começaram a bater de porta em porta chamando quem ainda tinha coragem de enfrentar o que estava lá fora. O povoado inteiro parecia acordar com o mesmo propósito. Ou matavam o bicho naquela noite, ou deixariam que ele matasse o resto deles. Ambrósio foi quem organizou tudo. Ele tinha um mapa desenhado na terra, marcando os caminhos da mata e os pontos onde os ataques tinham acontecido. Falava firme, com voz de comando, como se já tivesse feito aquilo antes. Hoje à noite é lua cheia, disse ele. Se a gente quiser pegar essa coisa, é agora ou nunca. Meu pai separou o que tinha de melhor. A espingarda antiga herdada do avô, um facão de roça bem afiado e um punhado de balas que guardava num vidro de remédio. Os outros homens trouxeram foices, machados e até lanças improvisadas com ferros de cerca.
Dona Custódia foi até a igreja e entregou a cada homem um terço abençoado. Para afastar o demônio, disse ela. Mas o medo era tanto que alguns beijavam o terço e escondiam dentro do chapéu, como se tivessem vergonha de mostrar que precisavam de proteção. Ninguém queria admitir em voz alta, mas todo mundo sabia, quem entrasse naquela mata podia não voltar. A tarde passou arrastada. O sol queimava as telhas das casas e deixava o ar pesado, quase irrespirável. Cada som parecia ecoar mais alto, o bater de uma porta, o latido de um cachorro, o ranger de um carro de boi. As mulheres preparavam garrafas d'água e pedaços de pano para enrolar em ferimentos como se já esperassem o pior. À medida que o dia ia morrendo, uma sombra espessa foi cobrindo o povoado. E, quando a lua cheia apareceu no céu, redonda e amarela como ouro velho, Ambrósio deu o sinal: é hora. Saímos em fila em silêncio, cada um segurando sua tocha apagada e o coração acelerado. O som das botas na terra seca se misturava ao das lamparinas tremendo no vento. A mata estava escura, úmida, e o ar tinha um cheiro de ferro enferrujado, o mesmo que eu já tinha sentido vindo de Ambrósio dias antes. Ele caminhava na frente, com os olhos atentos, como quem já conhecia cada atalho. Sigam minhas instruções e ninguém se perde, disse, sem virar o rosto. Tinha algo no tom dele, algo frio que fez um arrepio subir pela minha espinha. Era como se não fosse mais o mesmo homem. Andamos por quase meia hora até chegarmos à clareira onde o rio fazia uma curva. Ali, o chão estava revirado, com galhos quebrados e marcas de garras nos troncos. O cheiro era insuportável. Ambrósio fez sinal para que todos acendessem as tochas e se dividissem em 3 grupos, cercando a área. Eu fiquei com meu pai e mais 5 homens. O plano era fechar o cerco, empurrando a criatura até o barranco, onde não teria para onde fugir. A noite estava silenciosa demais. Nem cigarra, nem coruja, nem vento, só o barulho das nossas respirações. De repente, um uivo cortou o ar. Alto, forte, vindo de algum lugar à frente. As tochas tremularam com o vento que se levantou de repente. É agora! Gritou Ambrósio, e todos começaram a avançar. O som dos galhos se partindo vinha de todos os lados, mas não dava para ver nada além da névoa. O chão tremia sob nossos pés, e o cheiro de sangue fresco ficou tão forte que dava vontade de vomitar. Foi então que vimos algo se movendo entre as árvores, uma sombra alta, curvada, que parecia deslizar pelo chão. A tocha do seu Afonso caiu, e naquele instante a coisa apareceu. Ela era enorme, o corpo coberto de pelos grossos e sujos, o rosto deformado, meio humano, meio lobo, os olhos vermelhos como fogo. O grito que ela deu fez os pássaros voarem da copa das árvores. Um dos homens tentou atirar, mas a criatura foi mais rápida. Pulou sobre ele e o derrubou como se fosse uma boneca. O barulho do corpo batendo no chão foi seco. O sangue espirrou nas folhas, e a gritaria começou. Disparos ecoaram pela mata, e as tochas balançavam enquanto os homens corriam em todas as direções, tentando cercar o monstro. Eu vi meu pai atirar, o tiro acertar o ombro da criatura, mas ela nem caiu, só rugiu e avançou outra vez. Foi quando percebi que Ambrósio não estava mais à frente do grupo. Olhei em volta e não o vi. Ele tinha sumido no meio da confusão. Cadê o Ambrósio? Gritou alguém, mas ninguém respondeu. A criatura fugiu para dentro da mata, e o silêncio voltou pesado, como se o ar tivesse virado pedra. O fogo das tochas tremia e fazia as sombras dançarem nos troncos. Meu pai mandou todos voltarem para o povoado, mas eu fiquei para trás, olhando para o chão, e vi. Entre as pegadas da besta, havia outras, humanas, descalças, fundas, seguindo na mesma direção, e eram do mesmo tamanho que as botas de Ambrósio. Naquela noite voltamos calados. Ninguém teve coragem de comentar o que viu. Só o vento uivava entre as árvores, como se zombasse de nós, e eu percebi, pela primeira vez, que talvez a caçada não tivesse acabado. Talvez tivesse acabado de começar. O dia seguinte amanheceu pesado, abafado, como se o ar estivesse espesso. O povoado inteiro acordou em luto. O corpo do homem morto na caçada, seu Afonso, foi levado para a igreja, e as mulheres se revezavam em volta do caixão, rezando baixinho, com medo de que o bicho voltasse para buscar o resto. O cheiro de vela e sangue seco se misturava no ar. Meu pai não falava, só olhava para o chão, com o facão encostado no joelho. Ele dizia que o que enfrentamos na mata não era bicho comum. Aquilo era coisa que Deus não fez, murmurou. E ninguém teve coragem de discordar. Ambrósio apareceu no velório mais tarde, cambaleando, com o rosto pálido e os olhos fundos. Dizia que tinha se perdido na confusão e machucado o ombro. Estava com a camisa rasgada e manchas de sangue seco, mas jurou que era dele mesmo. Dona Custódia o olhou de cima a baixo e fez o sinal da cruz. Esse homem tá com um demônio no corpo, cochichou para minha mãe, que disfarçou o medo e continuou rezando. Ambrósio parecia mais distante, respondendo devagar, como se cada palavra custasse esforço. Quando o padre perguntou se ele tinha visto a criatura de novo, ele apenas disse, ela ainda tá lá.
Nos dias que se seguiram, o povoado virou um lugar fantasma. O som das rezas substituiu o das crianças brincando, e ninguém mais andava sozinho. Mesmo assim, os ataques voltaram, só que piores. Um boi foi encontrado morto perto do rio, rasgado ao meio, com o coração arrancado. As pegadas cercavam o corpo e desapareciam na lama, como antes. Mas dessa vez havia algo diferente. No meio da lama, meio coberto de sangue, encontraram uma bala amassada. Meu pai reconheceu o calibre. Era o mesmo da espingarda de Ambrósio. A notícia se espalhou rápido e o nome dele começou a circular em sussurros. Alguns diziam que ele tinha sido mordido pela criatura e que agora carregava a maldição. Outros acreditavam que sempre fora ele. Quem melhor para enganar o povo do que o próprio caçador? Dizia seu Benedito, baixinho, com medo de ser ouvido. Eu queria acreditar que não. Ambrósio tinha salvado vidas, tinha liderado os homens. Mas quando lembrei do cheiro dele naquela noite, aquele cheiro de ferro e suor, e das pegadas humanas misturadas às da besta, um arrepio subiu pela minha espinha. No 5º dia depois da caçada, Ambrósio sumiu. A porta da casa dele foi encontrada aberta, a cama bagunçada e o chão com marcas de sangue. Dentro da pia, uma camisa molhada e uma faca suja. O colar de Santo Jorge estava jogado no chão, quebrado. O povo se reuniu diante da casa em silêncio. Ninguém teve coragem de entrar. Dona Custódia dizia que, quando o demônio toma conta, o corpo não aguenta e tenta fugir da luz. A lua vai cobrar, disse ela, olhando para o céu. E parecia ter razão, porque naquela noite a lua cheia voltou a brilhar com mais força do que nunca. Foi nessa mesma noite que escutamos o primeiro uivo vindo de dentro do povoado. Não mais da mata, mas do meio das casas. O som ecoou pelas paredes, longo, grave, e fez o chão tremer. Os cachorros começaram a ganir e se esconderam debaixo das varandas. As lamparinas apagaram com o vento que soprou de repente. E antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, a porta da minha casa tremeu com um impacto violento. Meu pai agarrou a espingarda e me empurrou para debaixo da mesa. "Não sai daí por nada", gritou. O som que veio depois era o de unhas arranhando a madeira e uma respiração pesada, quente, do outro lado da parede. A coisa deu outro golpe na porta e as tábuas começaram a ceder. O facão do meu pai reluzia sob a luz fraca da lamparina. Ele apontou para mim com o olhar firme e disse: "Se ele entrar, corre para o fundo e não olha para trás." O terceiro impacto arrebentou a tranca. A porta voou longe, batendo na parede. Por um segundo o mundo parou e o que entrou não parecia mais ser um homem. A criatura se curvava para passar pela entrada, o corpo coberto de pelo escuro, os dentes manchados de sangue. Mas havia algo terrivelmente familiar naquele rosto deformado. Quando a luz da lamparina tocou o pescoço da fera, eu vi o colar quebrado de Santo Jorge pendurado nele. A besta soltou um rugido que parecia um choro, meio humano, meio animal, e avançou. O tiro do meu pai ecoou dentro da casa, fazendo tudo tremer. O som foi tão alto que meus ouvidos zumbiram. Eu vi o corpo da criatura ser lançado para trás, mas ela não caiu, apenas recuou grunhindo. O sangue espirrou na parede, grosso e escuro como óleo. O facão do meu pai brilhou no ar, e ele gritou um nome que me gelou por dentro: Ambrósio. O tiro do meu pai ecoou por todo o povoado, acordando quem ainda dormia. As lamparinas se acenderam nas janelas, e o barulho de portas batendo se misturava aos gritos que vinham da rua. A criatura cambaleou para trás, mas logo voltou a se erguer, rugindo como um animal ferido. O sangue escorria do peito e pingava no chão de barro, fazendo um som úmido, abafado. Quando o fogo da lamparina iluminou melhor, eu vi de novo o colar de Santo Jorge balançando no pescoço da besta. Não restava dúvida. Era Ambrósio. O homem que jurou proteger a vila agora era o próprio demônio que ela tentava caçar. Meu pai gritou para eu correr e se jogou contra o bicho, tentando empurrá-lo para fora da casa. O impacto dos dois fez o chão tremer. Eu vi o facão brilhar 1, 2 vezes, mas parecia não fazer diferença. As garras da criatura rasgavam o ar como navalhas. O cheiro de sangue e fumaça enchia meus pulmões. Gritei, mas minha voz se perdeu no barulho. Corri para a cozinha, peguei o lampião e joguei no corpo do monstro. O querosene se espalhou e as chamas subiram rápido, lambendo as paredes e iluminando tudo num tom alaranjado. O grito que saiu da criatura não era mais de fera, era de homem. O fogo se espalhou tão depressa que não deu tempo de pensar. A casa começou a chiar, o teto rangia e a fumaça tomava o ar. Meu pai me puxou pelo braço, os olhos arregalados de dor, o rosto sujo de sangue. Saímos tropeçando para o terreiro, enquanto a criatura se debatia dentro, entre labaredas e estalos de madeira. O povo começou a aparecer, cercando o lugar com tochas e facões, sem acreditar no que via. Dona Custódia ajoelhou no chão e começou a rezar alto, chorando. Era ele, meu Deus. Era ele o tempo todo, dizia. O fogo refletia nos rostos assustados, e ninguém se atrevia a se aproximar. De dentro da casa,
O grito de Ambrósio foi ficando mais fraco, até virar um gemido rouco, quase humano. O corpo dele se contorcia entre as chamas, e por um instante, juro que vi o rosto voltar ao normal, o mesmo homem que liderou a caçada, o mesmo que ensinava as crianças a atirar no espantalho da roça. Ele olhou para mim, só por um segundo, com os olhos marejados, e murmurou algo que nunca esqueci: "Me perdoa." Depois disso, a fumaça engoliu tudo. As paredes ruíram, e o fogo subiu para o céu, iluminando a vila inteira como se fosse dia. O povo assistiu em silêncio. Ninguém tentou apagar o fogo nem salvar o que restava. Quando as chamas baixaram, o que sobrou era só cinza e carvão. No meio das brasas, o colar de Santo Jorge reluzia intacto. O padre, que finalmente tinha chegado de Grajaú, ficou imóvel diante da cena. Disse que aquilo era castigo divino, um homem que matou inocentes e tentou enganar a fé. Mandou que o corpo não fosse enterrado no cemitério, mas deixado ali para que as cinzas se misturassem à terra e o mal nunca voltasse, e assim foi feito. Nos dias seguintes, o povoado viveu um luto estranho. Não se falava em Ambrósio. As pessoas evitavam até dizer o nome dele. As crianças perguntavam quem tinha queimado a casa, e as mães mandavam calar a boca. Os homens se reuniam na beira do rio, mas ninguém pescava. O medo ainda estava ali, grudado nas paredes, nas árvores, no ar. Meu pai não falava mais nada. Passava as noites sentado no alpendre, olhando para o escuro, como se esperasse ver de novo o brilho dos olhos vermelhos na mata. "Tem coisa que o fogo não mata, menino", ele dizia. "Tem coisa que só dorme." Mas o que mais me assustava era o que o velho Zé Maria contou dias depois. Ele jurava que, na madrugada seguinte ao incêndio, viu algo caminhando à beira do rio. Disse que era um homem nu, coberto de cinzas, cambaleando devagar, como quem tenta aprender a andar de novo. Quando ele gritou o nome de Ambrósio, a figura parou e desapareceu na água. Ninguém acreditou, ou fingiu não acreditar. Mas o velho nunca mais voltou a pescar naquele lugar. Aos poucos, Santa Luzia voltou à rotina. As crianças voltaram a brincar, as mulheres voltaram ao rio, e os homens voltaram às roças. Mas todo mundo sabia que o povoado não era mais o mesmo. À noite, o vento ainda trazia o cheiro de fumaça, e de vez em quando, os cachorros uivavam pro nada. Era o tipo de paz que não consola, só avisa que o medo tá dormindo, esperando a hora de acordar. Os anos passaram, mas a lembrança daquela noite nunca se apagou. Santa Luzia mudou por fora, novas casas, luz elétrica, até uma escola com telhado de zinco, mas por dentro continuava igual. Uma vila que aprendeu a dormir com medo. Quem viveu aquela época envelheceu calado, carregando o segredo como cruz. Eu cresci ouvindo o som do vento batendo nas janelas e, às vezes, jurava ouvir aquele mesmo uivo ao longe, misturado ao barulho do rio. Era um som baixo, arrastado, como se alguém pedisse para não ser esquecido. Meu pai nunca mais falou do incêndio. Até o fim dos dias dele, manteve o facão pendurado na parede e o olhar perdido na direção da mata. Quando perguntavam sobre Ambrósio, ele apenas dizia: "O mal não morre queimado, só muda de pele", e voltava para o silêncio. Ele ficou diferente depois daquilo. Às vezes acordava gritando no meio da noite, suando frio, dizendo que via um homem coberto de cinzas chamando seu nome. No começo o povo achava que era coisa da cabeça dele, mas depois outros começaram a dizer o mesmo, que viam uma sombra alta caminhando na beira do rio nas noites de lua cheia. Eu tentei ir embora de Santa Luzia muitas vezes, mas algo sempre me prendia. Talvez fosse o medo de que, se eu saísse, o que dormia lá voltasse a andar solto. Ou talvez fosse culpa, porque no fundo, eu sempre me perguntei se Ambrósio ainda era humano quando gritou por perdão. Às vezes penso que o fogo não libertou ele, só acorrentou ainda mais. E o pior, ninguém jamais encontrou o corpo. Depois que as cinzas esfriaram, restou apenas terra preta e o colar de Santo Jorge. O padre levou o colar para a igreja, mas dias depois ele sumiu. Até hoje ninguém sabe quem pegou. De tempos em tempos, quando a lua cheia ilumina o rio, os pescadores juram ver pegadas grandes aparecendo na lama. Dizem que elas surgem durante a madrugada e desaparecem antes do sol nascer. Alguns falam de uivos que vêm das colinas, outros de olhos vermelhos observando da margem. Mas ninguém mais tem coragem de caçar. O povo aprendeu que existem coisas que não se enfrentam, só se respeitam. Dona Custódia, antes de morrer, disse que o demônio que levou Ambrósio ainda ronda o lugar, procurando corpo para vestir. E por isso, nas noites de lua, o povo fecha portas, apaga as luzes e reza em silêncio. Certa vez, muitos anos depois, um fazendeiro de fora comprou as terras onde a casa de Ambrósio tinha queimado. Mandou limpar o terreno para plantar capim. Os trabalhadores cavaram fundo e no terceiro dia encontraram algo enterrado. Era um esqueleto humano com um maxilar deformado como se tivesse se alongado para fora. Junto dele havia restos de correntes e uma bala amassada. O fazendeiro mandou que reenterrassem tudo e proibiu qualquer comentário.
Mas um dos homens que participou do serviço nunca mais foi visto. Dizem que, depois daquela noite, começaram a ouvir uivos de novo, vindos do mesmo lugar. Hoje, já velho, escrevo essas palavras para deixar registro do que vivi. Não sei se alguém vai acreditar, mas o que aconteceu em Santa Luzia foi real. As marcas ainda estão lá, escondidas sob o mato e o esquecimento. Eu ainda sonho com aquela noite, o fogo subindo, o rosto de Ambrósio me olhando pela última vez, o colar brilhando entre as chamas. Às vezes, acordo com o cheiro de querosene e o som de passos no terreiro. Olho pela janela e juro, por tudo que é sagrado, que vejo 2 pontos vermelhos me observando do escuro. E quando isso acontece, só me resta fechar os olhos e rezar, porque aprendi, tarde demais, que nem todo mal vem de fora. Às vezes, o inferno escolhe morar no coração de um homem, e quando ele se transforma, não é para matar o povo, é para lembrar a todos que a fera nunca foi ele sozinho.